Sônia, muito boa noite. Terça-feira, o Natal está se aproximando aí. A gente está cheio de planos, cheio de preocupações, porque Natal também tem isso, né? A gente fica cheio de plano querendo receber a família, pessoas que vão em casa, organizar a festa. Então, pequenos planejamentos para que a noite de Natal, para que a festa de Natal seja realmente uma festa muito bonita. E a gente fica também cheio de dúvidas. Será que eu tenho dinheiro para essa festa toda? Será que eu vou ter como arcar com esses custos? O que seria melhor, eu fazer uma boa festa de Natal ou fazer uma viagem? Mas aí tem aquela história, viajar para onde? Será que a minha grana dá para ir, por exemplo, para fora do Brasil? Ou será que eu fico aqui? Mas se eu ficar aqui, com esses preços absurdos de passagens aéreas, será que não seria melhor eu ir para fora? Quer dizer, essa coisa toda, quando vai afunilando o ano, parece que a gente tem um momento em que a gente diz assim, bom, agora é fechar balanço, como diz aquela brincadeirinha lá do Canabrava, passa a conta e fecha a régua. Por falar em Canabrava, eu recebo Lia Girão. Lia Girão nasceu em Fortaleza, mas na verdade é uma rondoniense. Está aqui já há muito tempo, conselheira do Conselho de Economia, dos economistas, Conselho Regional de Economia, e ela vem esta noite aqui para a gente falar a respeito de festa de Natal. Claro que a gente vai falar a respeito de festa de Natal, porque falar de economia, queria lembrar aqui uma palavrinha que eu estudei lá atrás, em 1972, lá na faculdade. Economia, economos, grego, ou a correta forma de administrar uma casa. Muito boa noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite. Muito legal. É economos mesmo, né? Economos, é a ideia de administração de uma casa, a raiz grega da palavra. Quando a minha produtora me disse que você viria aqui, porque normalmente a gente fala assim, o economista, e ela disse, a economista, eu disse, bom, até que enfim eu vou conversar com a pessoa mais apropriada para falar de economia, que são as mulheres, que normalmente é quem gerencia uma casa, gerencia a vida da família, enfim, e o orçamento, né? É verdade, né? Papel fundamental da mulher, né? Que ela conhece muito bem a estrutura de uma casa, o preço lá no mercado, como vai tudo, pesquisando, investigando. A mulher, no geral, faz um papel muito bem de uma economista, né? Dentro de uma casa. Lia, você só vai a Fortaleza, só para dizer que eu nasci aqui, mas volta, né? Sempre volta. Não tem nada assim que lhe mantenha por lá, não, né? A sua terra é essa aqui mesmo. Não, com certeza, né? Eu abracei Rondônia já desde muito cedo, muito, muito pequena. Tenho muito carinho pelo Ceará, né? Não tem como não ser apaixonada por aquelas praias. Nós todos. Mas Rondônia, de verdade, faz parte de quem eu sou, né? É sua praia, né? É minha praia. Me diz uma coisa, como é que foi abraçar a economia? O que é que te levou para esse curso? Que é uma área onde a gente tem hoje até mais. Nós já tivemos aqui Dorothea Werneck, eu estava me lembrando aqui, dentre outras tantas economistas, a Dilma Rousseff. Sim. Mas antigamente era uma carreira de homens. Ainda é predominantemente masculina, né? Ainda é bastante forte a predominância masculina, mas as mulheres têm ganhado bastante espaço, inclusive dentro do Conselho de Economia, a gente trabalha com um grupo específico de mulheres. Recentemente, inclusive uma rondoniense também, chegou ao posto de vice-presidente do Conselho Federal de Economia, né? A Bianca Andrade, e ela fez muito bem esse trabalho, né? Tem feito esse trabalho em relação ao papel da mulher na economia. Ainda é uma profissão com bastante homens, mas as mulheres estão ganhando esse espaço, né, de discutir, sobretudo dentro da academia, né, dentro das universidades, também no mercado financeiro. Então a gente está fazendo até esse mapeamento de onde está a mulher economista, dentro do sistema Corecon e Cofecon e também na profissão, né? Dentro da profissão parece que as mulheres estão mais assim voltadas para áreas de consultoria, me parece, né? Não à frente. Se bem que tem muita gente à frente nos bancos, né? Na área financeira tem... Há uma grande diversidade, né? Assim, mas as mulheres têm ganho muito espaço de forma independente no setor privado, né? Como consultoras ou até mesmo em bancos. No setor público, a gente também tem
vários representantes, né, significativas. Eu sou do setor público. Trabalha no governo do Estado? Trabalho no governo do Estado. Qual é a secretaria? Atualmente eu estou na Secretaria de Saúde, sou concursada lá, né? Bom. Não trabalho diretamente com a parte, né, orçamentária e de planejamento, que geralmente é onde o economista se coloca, né? Estou mais na parte de assessoramento do gabinete da Secretaria, mas, enfim, estamos lá desenvolvendo algumas atividades enquanto economista. Bom, vamos falar de coisas pequenas, Vamos. de planejamento familiar agora no final do ano. Eu Foi. queria que você tocasse nesse ponto, porque às vezes, quando a gente diz assim, olha, eu vou cuidar de minhas finanças no ano que vem, parece que é o primeiro daqueles propósitos que a gente faz para o ano novo. Mas justo um momento antes, que é exatamente no Natal, a gente joga as finanças todas para o alto e faz tudo que não deveria fazer. E aí começa o ano quebrado. Pois é, Léo, eu estava até refletindo sobre isso, porque eu até brinquei, falei, gente, final de ano todo mundo chama economista para dar entrevista, né, para falar de planejamento, mas planejamento a gente tem que fazer no começo do ano, né? Todo dia, né? Todo dia, né? Mas é curioso, assim, como, de fato, né, no final do ano a gente acaba tendo gastos maiores. Nós temos, enfim, normas sociais, né, que nos levam, nos conduzem, Não, às vezes... Nos obrigam, né? Nos conduzem, às vezes, a cometer excessos, mas eu acho que a consciência do ponto de vista do planejamento financeiro no brasileiro tem surgido, as pessoas têm pesquisado mais a respeito de como fazer melhores investimentos, de como utilizar melhor o seu recurso. Eu acho que isso é uma tendência, até porque a gente tem uma mudança de cenário aí para o futuro ainda um pouco incerta, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão previdenciária, né? Essa geração, talvez a minha geração, não tenha acesso a uma aposentadoria no futuro. Então, como que vai se dar isso, né? Eu, individualmente, tenho que começar a pensar de que forma eu vou viver na minha aposentadoria, né? Quando começar? Quando começar a pensar nisso? Olha, eu penso que quanto antes, né? Quanto antes é importante ter essa perspectiva, né? Hoje eu vejo, assim, já jovens, né? Na idade ainda ali, entrando no ensino superior, 19, 20 anos, já pensando, já pesquisando, planejando. Hoje, com acesso à internet, a gente ganha muito nisso, né? Porque tem muita informação, muito conteúdo bom que ensina como investir melhor, onde investir melhor, até bancos digitais com custos bem menores, né, do que bancos mais tradicionais. Aliás, você falou de uma coisa interessante. Bancos, a gente tem também seguradoras, né? Também. Quer dizer, tem muita coisa que está girando aí nessa área que está... Tem muita coisa. Está se abrindo, portas estão sendo abertas. Tem muita coisa. Eu acho que o que realmente falta é essa busca por esse conhecimento, né? E essa disciplina de vencer um pouco a norma social, né? Não deixar ser empurrado por essa norma social que nos obriga, de repente, a ter gastos que no momento a gente não pode, né? Eu converso muito com um colega seu chamado Márcio. Ah, sim, Márcio. Márcio, lá do Tribunal de Contas, que é conselheiro também. Conselheiro. E o Márcio me fala sempre o seguinte, Léo, é necessário que a gente fale sempre a respeito desse assunto, de criar a cultura da poupança, porque a cultura da poupança não é cultura pessoal, é uma cultura de nação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Quando a gente olha, falando um pouco economês aqui, né? Mas quando a gente pensa em geração de investimento, né? Quando a gente pensa em formação bruta de capital fixo para as empresas, né? Que possibilitem maior investimento, e isso gera mais emprego, mais renda e etc., tudo isso está na base da poupança, né? Que às vezes a gente atrela a poupança à caderneta de poupança, mas não é essa a ideia, né? A ideia da poupança é realmente existir uma reserva na qual o crédito, né? O acesso ao crédito consiga chegar a essa reserva e direcionar esse recurso da melhor maneira possível. Então, essa cultura da poupança é justamente fomentar isso, né? Fazer com que haja recurso para o investimento de uma forma macro também. Às vezes a gente
olha só para o setor público e fala, poxa vida, o governo está com as contas deficitárias, né? O governo, enfim, se endividou e tal. Mas o olhar para a nossa finança pessoal, às vezes, cai em detrimento, né? E aí, às vezes, a gente acha que é só o governo que tem que resolver o problema dele. Não, bota a culpa no prefeito. Para a gente conseguir ter esse equilíbrio, tem que existir uma cultura, sim, de se pensar em poupança e investimento, sim. Tem que existir. Bom, a gente está falando aqui para o estado todo. Certo. E numa hora dessa, se um pai desse para o filho dele, numa hora dessa, a possibilidade não de ter um carro, mas desse a possibilidade dele ter um futuro melhor através de uma poupança mensal, que ele vá, mesmo que seja um garoto, seria um bom presente. Em que isso ia ajudar esse menino? Nossa, eu acho que muda justamente essa questão cultural, né? Porque a gente tende a dar coisas, né? A dar objetos que, na verdade, vão gerar custos ainda... Só despesa, né? Só despesa, né? Só vai mais dinheiro no ralo. Mas quando a gente... Inclusive na economia americana, né? É muito comum. Os americanos, eles têm essa coisa de dar de presente uma ação numa bolsa de valores, né? De presentear dessa forma. E acho que essa é uma forma de ir mudando a cultura, né? De repente faz uma aplicação em tesouro direto, né, para o seu filho. Talvez você ainda não tenha tanta segurança do ponto de vista de mercado ou de risco, mas tesouro direto é uma excelente opção, né? Que tem uma rentabilidade melhor do que a caderneta de poupança, ou um CDB, ou um CDI, enfim. Como eu disse, tem muitas coisas que a gente pode buscar pesquisar, né, conhecer, conversar com pessoas que estão próximas, né, que tenham esse conhecimento também, mas fomentar essa cultura de se investir, sem dúvida, é muito bom. Então, quem está pensando em dar um presente legal aí para o filho, de repente abrir uma carteira de investimento aí. Uma cooperativa dessa de crédito. Uma cooperativa de crédito, exatamente. Tem fomentar, inclusive, a economia local, né? Perfeito, muito bem, interessante. Muito bem colocado, né? A gente tem aqui várias cooperativas de crédito que têm dado excelente rentabilidade, né? Para quem para quem investe, né? Na cooperativa, é uma excelente opção e é uma forma de manter também o recurso no nosso estado, né? É uma forma de fomentar a economia local, que é importante também. Eu vou lhe pedir um minutinho, vou falar de Rondoquímica. Rondoquímica é uma daquelas... Nós estamos falando aqui de empreendedorismo. Por trás dessa conversa toda aqui, nós estamos falando disso. De pessoas que se dispõem a criar mecanismos para que a gente tenha uma economia saudável. E essa pessoa aqui, na Rondoquímica, ele começou fazendo lavagem de carros. E cresceu e virou essa empresa enorme, bonita, que está presente nas nossas vidas todos os dias. Vou falar também de Viana Sofás, que está indo no mesmo caminho. Vamos lá? Dica especial chegando agora na tela da Rede TV. Olha, pra você que gosta de manter aí a sua casa com aquele brilho especial de limpeza, também a sua empresa, seu estabelecimento comercial, você que tem comércio que precisa aí de uma limpeza pesada, mais específica, precisa de produtos específicos, o lugar certo é aqui, Rondoquímica, onde você encontra todos eles. E olha, aqui tem fabricação própria e preço especial, qualidade garantida. E pra melhorar tem promoção. Quer ver só? Todos os produtos que são fabricados aqui estão com 25% de desconto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desinfetante 5 litros, que era R$17,75, só R$6,30. E o de 2 litros, que era 8, por apenas R$3,10. Tá barato, né? Tem também desconto em produtos como rodos, vassouras, baldes. Esses têm 10% de desconto, mas corre, porque é só enquanto durar o estoque e acaba rapidinho. Rondoquímica espera você aqui na Amazonas, logo depois da Mamoré. Não perde tempo, não. Vem pra cá. Eu tenho uma super dica para você que tá querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida para combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar,
jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp. O número 992959337 ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane Sofás e Poltronas espera você. Lia, você me disse, tem coisas que eu não tem jeito. Quem faz entrevista evita fazer certas perguntas, como, por exemplo, qual é a sua idade? Eu não vou fazer uma coisa dessa aqui por nada na vida. No caso da Lia, eu posso falar para ela que qualquer cor lhe assenta muito bem, não precisa ser preto, ou seja, não está gorda, mas eu não vou perguntar a idade. Mas ela, como está com a aliança no dedo, eu sei que é casada, mas como é muito jovem, deve estar aí na faixa dos 24, 25 anos. Oh, meu Deus. Tá vendo? É isso, é assim, ó. A gente mente um pouquinho e já faz a festa. Mas é o seguinte, você não tem filhos ainda. Não. Mas tem gente que tem filho agora, e é o seguinte, o moleque quer um celular. Eu não sei, esse celular não é a melhor coisa do mundo, não. É um Samsung que eu tenho aqui. O moleque quer um celular de última geração, aquele que faz tudo, até fazer ligação telefônica. Como é que eu faço se a minha grana não dá? O que é que eu faço na hora dessa? Léo, é um desafio, né? Eu talvez como não mãe, fico mais confortável ainda não sabe o que é isso. Exatamente, fico mais confortável em falar, mas talvez como mãe e pai, talvez seja mais difícil, né? Mas, gente, é importante dizer não, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, acho que tem algumas regras básicas, né? Quando a gente pensa nesse gasto, e aprender a dizer não é uma dessas coisas. Mas você tem que aprender a dizer não para você, inclusive, né? Se você não souber dizer isso. Com certeza. Né? Tem muita gente, assim, que chega no final do ano, né? Claro, trabalhou o ano todo, né? Tem algum direito de algum benesse, porém acha que esse benesse é muito maior do que aquilo que de fato o bolso aguenta. E aí cai no erro, né? São as chamadas compras emocionais, né? Quando a gente passa e trocar vê de carro quando não deve. Nossa, né? Nessa época de troca de governo, inclusive, deve ter muita coisa aí que vai acontecer. Então, com certeza. Segura um pouco o consumo, né? Segura um pouco o consumo, né? Quem ainda, enfim, não sabe como vai ficar a situação, né? Tem muito servidor que às vezes tem alguma função, né, gratificada, ou enfim, é melhor segurar o consumo, é melhor segurar a confiança, né? Que às vezes a gente acha que não, tá tudo bem e tal, mas em um determinado momento é sempre bom ter uma parcimônia, né? E quando a gente fala do ponto de vista financeiro, planejamento nunca é demais, né? As pessoas têm um pouco de medo de planejamento, escutam... Por que isso, Lia? É cultural, né? Eu vejo um pouco como cultural, assim, né? Porque, enfim, acha que é perda de tempo, ou acha que não vai conseguir seguir aquilo que planejou, mas existem estratégias para isso, né? Para a gente conseguir se comprometer. Não é fácil você planejar e se comprometer com o planejamento seu. Mas pensa assim, se você tem um objetivo, né? Vamos colocar, você estava falando agora há pouco a respeito da sua viagem, né? Isso. Você estava planejando uma viagem. Isso. Então, se você tem o objetivo de fazer uma viagem, né, faça uma estimativa do quanto você precisa para aquela viagem, vamos supor R$10.000. E coloca um nome naqueles R$10.000. Fala, olha, esse dinheiro que eu preciso é para a minha viagem para, sei lá... Salvador, vamos para Salvador. É que o dólar tá alto, né? Eu ia falar Cancún, mas o dólar tá muito alto, 10 mil não dá para chegar em Cancún, eu acho. Não, eu acho que fica até mais barato. Alguns pacotes, né? Não, você acaba saindo mais barato. Você vai aqui por Manaus e vai para Cancún. Não, é verdade. É verdade. A gente tá aqui. Ok. A gente tá perto. Mas quando a gente fala desse planejamento, então, ok, você precisa de um montante, dá um nome àquele montante, né? Que é o teu objetivo, é a tua meta, é o teu sonho. E foca naquilo, ok? E aí vai criando estratégias para que você consiga chegar àquele valor. Uma das dicas é você gerar boletos para você mesmo. Já que a gente não paga boleto aí, pagando juros de coisas que a gente já comprou, então se planeje, faça um mini boleto ali
para um objetivo que você tenha, né? É claro que o tempo que você vai levar para alcançar isso vai depender justamente da sua capacidade de poupar. E eu sempre falo que poupar não é o que sobra, isso é muito importante. As pessoas acham que poupar é deixar sobrar para poder guardar, gente. Não vai sobrar. Poupar é ter sempre uma meta definida por mês. Olha, vou utilizar 30% da minha renda para uma poupança, né? Para começar, não precisa começar com tanto, tá? É um exercício mesmo, aos poucos você vai chegando lá. Eu tenho um exemplo em casa, apesar da gente ter comentado no início, né, que as mulheres são mais econômicas do que os homens, em casa é um pouco ao contrário. Não é que casa de ferreiro, o espeto normalmente é de pau. Exatamente. Mas o meu marido, ele tem uma habilidade incrível de poupar dinheiro. Ele chega a poupar nos últimos meses 50% da renda dele. Assim, é uma coisa que eu uso como inspiração até. Mas calma lá, gente. Você que está em casa, que nunca poupou, pode ir devagar, né? Pode começar aí com o exercício de pegar, não sei, 100, 200 reais da sua renda por enquanto, né? Sem estabelecer um percentual. E gradativamente você vai gerando essa satisfação em você de alcançar seus objetivos, né? E vai se forçando a fazer essa poupança. Sabe qual é o grande problema? É o seguinte, é que na hora que sobra 200, dá vontade de ir ali no shopping e dar uma cacetada nesses duzentão, assim, de uma hora para outra. São as compras emocionais. Isso. Né? E a economia também explica isso. Os meus Espírito Santo de orelha estão aqui me falando o seguinte, a minha grande preocupação, e o nome da conta dele é do Ricardo, para o ano que vem é livros, despesas que vão acontecer agora no primeiro trimestre. Sim. Livro, carnaval, férias, tem de tudo, né? Esse primeiro momento do ano é sempre mais complicado, né? Agora, guardar dinheiro onde? Na poupança, no cofre em casa, no cofre nunca, né? Pelo amor de Deus, esquece isso. Mas onde? O que fazer? Emprestar para alguém para receber de volta depois? Olha, porque você precisa ter uma pedra em cima dessa grana. Né? Existem formas e formas, né? Quando a gente pensa nesse recurso que vai ser utilizado mais no curto prazo, que você vai precisar dele, que você precisa de uma liquidez, né? Precisa ele ali daqui 2, 3 meses, você pode estar utilizando a poupança, porém você vai estar perdendo um pouco, né? A questão da inflação. Tem algumas aplicações que você consegue fazer e resgatar nos próximos 3 meses, né? Que vai te gerar uma rentabilidade. Mas assim, quando a gente fala desse planejamento, né, tipo pensando já janeiro, fevereiro, deixa esse recurso numa poupança, né, de repente aquilo que você recebeu do 13º, né, de repente se você tem algumas férias aí, não vai viajar, não tem nenhuma programação assim, junta também aquele recurso, né, é sempre a questão de planejar. Você já sabe que em janeiro tem o imposto do carro, tem o material escolar. O planejamento ele tem que começar, ele tem que anteceder mesmo, né? Não adianta chegar janeiro e dizer, não, agora eu tenho meu salário, tenho todas as minhas contas mensais normais e ainda tenho mais isso. Não, você tem que começar a pensar nisso em outubro, em setembro, né? Para quando chegar janeiro você já ter aquele montante, né? Aquele recurso necessário para isso. Mas é muito comum, né? E é o que nós, enquanto consumidores aqui no Brasil, fazemos mais, é o endividamento, né? E isso é muito perigoso, né? É algo que a gente tem que buscar aos poucos remover da nossa cultura, né? Essa ideia de se endividar, não, deixa que eu pago no cartão, aí uma parcelinha aqui, outra parcelinha ali. Isso é uma morte, né? É uma morte. É uma bola de neve, né? É algo que você não consegue sair mais, agora, dificilmente, né? Lia, tem uma coisa, endividar-se para um fim específico não é ruim, não é? Se, por exemplo, eu me endivido porque eu atrasei a conta de energia, luz, tal, não sei o quê, ou atrasei o aluguel, eu tomar dinheiro emprestado para pagar a despesa que eu já fiz, é morte. O nome disso Sim. é suicídio. Mas se eu me endivido para comprar um bem que vai me dar retorno lá na frente, vai gerar renda, ou que vai me diminuir a despesa, eu acho que aí não é morte, isso aí é vida, né? Justamente, o endividamento, a gente sempre fala que o endividamento depende da sua capacidade de pagamento. Opa! Né? E isso, tanto do ponto de vista individual quanto macro também. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas pensando você enquanto indivíduo, se você, por exemplo, decide comprar
um carro, ok? Um carro no valor de 50 mil. E você vai comprometer ali R$1.000 da sua renda. Se você tem uma renda de 5, 6 mil, ótimo, R$1.000 é uma parcela daquilo. Agora, se você tem uma renda de 2 mil, 3 mil e vai comprometer esses 1.000, aí já é uma outra forma, né? Já é um comprometimento maior da sua capacidade de endividamento. E aí a história, ou troca de sonho, né? Exato. Ou então aumenta a receita, né? Exatamente. Vai trabalhar de noite para fazer hora extra, né? Vai buscar outras Vender fontes romanel, de renda, enfim. Exatamente, freelances, né? De repente, você tem alguma habilidade, vai ensinar, né? Vai dar aula ali a respeito de uma habilidade que você tenha, criar formas, né? De gerar renda. Mas ter cuidado com eu sempre falo assim, e do ponto de vista da economia, tem uma abordagem na economia que a gente chama de economia comportamental, que acho que em 2016 foi o Robert Taylor, o ganhador do Nobel de Economia, né, com base nessa abordagem. E a economia comportamental, ela vai trazer justamente esse viés que nós temos de deixar as emoções, às vezes, falarem mais alto, né, a respeito da nossa decisão de compra. E isso pode ser muito perigoso, e acaba nos gerando mecanismos, né, chamados do ponto de vista da abordagem comportamental, de heurísticas, né, de comportamentos que a gente vai repetir, às vezes automaticamente, sem se dar conta de que a gente está repetindo aquele padrão. Traduzindo para uma linguagem popular, bola de neve. Exatamente. A gente vai se endividando, a gente vai padronizando os nossos comportamentos para, às vezes, né, tá obedecendo a essa norma comportamental social sem ter a condição para isso. É muito importante quando a gente fala de planejamento financeiro, e eu acho que esse é um assunto que tem que estar no dia a dia do brasileiro, né? Inclusive, a gente defende que isso vire disciplina escolar. Desde a infância. Desde a infância, a educação financeira. A gente tem que aprender matemática fazendo a continha de como gastar no mercado, né? Enfim, eu defendo que isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque, gente, não existe satisfação melhor do que você realizar uma meta, um objetivo seu. Não existe satisfação melhor do que você deitar a cabecinha no travesseiro e não se preocupar com dívidas, né? Saber que, de repente, se acontecer um imprevisto, um infortúnio, né? Ninguém está livre disso, você tem condição de manter. Isso melhora, inclusive, né? Como economista da saúde, melhora, inclusive, a saúde, né? Com certeza. Isso impacta diretamente um conceito de saúde que a gente fala pouco, que é felicidade. Exatamente, né? Felicidade, bem-estar, né? Isso. Muitas vezes pessoas desenvolvem doenças, né, cardíacas, hipertensão, em função de dívidas, né? Em função de às vezes dar um passo maior do que a perna. Você falou anteriormente, né? De repente, se eu me endivido para algo que vai me gerar uma renda, ok, né? Existe sempre um risco nisso. E pode ser bom em alguns momentos, mas volto a dizer, a palavrinha nossa chave hoje do nosso encontro é planejar. Planejar, sem dúvida. Eu vou lhe pedir um minutinho. Se você vai estar pensando em viajar, planeje bem sua viagem. Uma das coisas que você vai ter que tomar cuidado são com os custos com o seu veículo. Dê uma passada em quem entende do assunto e resolva lá o seu problema antes de sair de férias. Tem mais uma coisa. Se você está pensando que esse ano você poderia ter feito alguma coisa diferente, eu vou lhe dar uma dica aqui. Dá um pulo na FAG. Dá uma olhada no que eles têm de cursos à distância e que podem mudar a sua vida. Eu precisava aumentar mais a minha renda. Essa é uma daquelas oportunidades que eu estava falando aqui com a Lia, de que você investe para ter um retorno no futuro. Por exemplo, se você faz um curso, tem uma filha que está fazendo agora, um curso de pedagogia. E acaba o curso agora, foram 4 anos, está acabando o curso agora, e ela vai continuar tendo a sua profissão na área de saúde, tá? Instrumentadora cirúrgica, e vai ter a oportunidade de montar a sua escolinha, que era o sonho dela. Olha que legal, Olha que não é legal. possível? Olha aí, ó. Então, 2 recados aí para você, de PEMASA e de FAG, tá ok?
Natalzão de ofertas Pemasa. Promoção tão boa que tem até Papai Noel aproveitando. Confira. Pneu Fish & Grip 195/55 R15 para Fox, Gol, Space Fox e outros carros que usam aro 15, 12 vezes de R$ 29,40 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 165/70 R13 para Uno, K, Palio, Celta, Corsa e outros carros que usam aro 13, 12 vezes de R$ 15,90 no cartão. Promoção válida até 31 de dezembro. Pemasa, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Estamos de volta, eu estou conversando com a Lia Girão, economista do Conselho de Economia do Estado de... É Conselho Federal, né? É Conselho Regional de Economia. De Economia. Isso. É a 24ª região. E que trabalha lá na Secretaria de Saúde, junto com o meu querido Maiorquino. Mais ou menos, querido. Maiorquino, muito gente fina. E que não precisa planejar muito sua vida, não. Parece que a vida dele é toda arrumada para a saúde. Mas precisa do planejamento, do apoio de quem entende do assunto para tocar a sua gestão, né? Não, mas ele tem um planejamento na cabeça, né? Não, ele é excelente, né? Ele é bom, né? Ele é muito bom, ele tem uma visão muito ampla, né, da gestão, também com aquele super apoio do Pimentel, né? É verdade. Pimentel se afastou recentemente, mas enfim, eu sempre falei incrível. Eu sempre falei que o Maiorquinho e o Pimentel são casados. Eles uma formam um casal. Eu nunca vi um negócio tão perfeito quanto eles aquilo. São uma dupla perfeita mesmo, né? É uma combinação. É difícil. Quando a gente fala de um, é difícil não falar do outro, verdade, né? Não verdade. Tem como dissociá-los, né? E junto ali, para completar o trio, tem a Socorro também, maravilhosa. Verdade. Uma pessoa ímpar, né? E a saúde do Estado está sendo muito bem entregue, né? Muito legal. A gente vive sempre brigando por saúde, porque tudo aquilo que a gente tem de saúde, a gente acha que pode ser melhor. Falar nisso, está havendo hoje aí uma mudança na área da saúde. Estudos na área da saúde que estão mostrando o seguinte: o Brasil, apesar de ter criado o SUS, descobriu depois de algum tempo que ele não tem dinheiro para assumir a universalidade da saúde no Brasil. E isso nos leva a uma outra coisa. E eu vou tocar nesse ponto aqui com você, até por essa necessidade de falar de planejamento. Um bom plano de saúde hoje é necessário para quem tem condição de pagá-lo. Uma previdência privada também. O que mais que a gente deve fazer? Olha, Léo... Você tem plano de saúde? Eu tenho, mas para ser bem sincera, no âmbito do nosso estado hoje, não é porque eu tô na saúde, mas é porque realmente a gente vê os resultados. É claro que a gente sabe que existem gargalos, né? Isso. Mas o atendimento do SUS hoje, ele cobre quase 99% da população, né, aqui do estado. Isso. E inclusive com procedimentos assim... De média e alta complexidade, né? Bastante... transplantes e tal. Exato, exatamente, né? Então, assim, eu tenho plano de saúde, mas não uso para uma consulta, alguma coisa. Felizmente não tive... espero não precisar de nada sério, né? Mas eu acredito que a saúde pública hoje aqui no nosso estado, né? A realidade do nosso estado, ela tem uma boa condição, assim. Mas pensando no indivíduo e nessa possibilidade de um plano de saúde, sobretudo para quem acaba tendo doenças crônicas, né? Desenvolvendo doenças crônicas que precisam de um acompanhamento. Ou que vai ficando velho, que é o meu caso. Um plano de saúde é importante, né? É importante
para dar essa segurança no momento de urgência, né, de alguma emergência, ou dessa continuidade mesmo de tratamento, que acaba ficando muito oneroso mesmo se você vai no privado. Previdência. Previdência, a gente comentou no começo, né, é importante sim pensar numa previdência paralela, porque a situação que está hoje, né, a gente ainda não tem uma sinalização de como vai ser feita essa reforma da Previdência, né, que é necessária, que a gente já viu que chegou num ponto no qual existem muitos privilégios de uma parte e de outro uma situação de insustentabilidade. Então, quem está começando aí no mercado de trabalho, é bom começar a pensar em uma previdência, né, em uma forma de juntar algo para um futuro, porque eu vejo, baseado na experiência de outros países, que a tendência, não estou querendo assustar ninguém, mas a tendência é que essa previdência realmente, se não houver de fato uma reforma contundente, que nas próximas gerações não vão conseguir alcançar isso, né? Não vão ter acesso a essa previdência de forma integral, né? Pelo menos. Isso é uma pena. Mas e a gente tem que ficar cuidando disso, sim. E é o seguinte, não cabe ao Estado um dia olhar para mim, eu estou com 70 anos e sou aposentado. Não cabe ao Estado cuidar de mim na minha velhice. Eu deveria ter cuidado da minha previdência, da minha vida, para chegar à velhice de forma tranquila. Eu não sou um produto que o Estado vai ter que cuidar, não. Léo, na nossa realidade, né, do nosso país, a gente tem muitas divergências, né, muito diverso. Então, a gente tem várias realidades. A gente tem, de fato, aquele trabalhador assalariado, né, que depende da proteção do Estado, né, para uma sustentação mesmo. E a gente tem quem realmente acaba ganhando mais do que de fato contribuiu, né? Existem essas discrepâncias dentro do sistema que precisa ser corrigido. Previdenciário, que precisa ser corrigido, né? A gente precisa acabar com os privilégios e deixar a coisa mais equânime possível, né? Equânime não é igual, né? Às vezes a gente tende... equilíbrio, né? É equilibrado, é uma maneira mais justa. Não é fácil, né? É uma discussão que eu acho que os nossos representantes vão ter que discutir mesmo, né, inclusive com a sociedade, né, de como fazer isso da melhor maneira, mas é algo que vai ter que acontecer. Vai doer em alguém, alguém vai sair perdendo, mas que não seja, de novo, a grande parte da sociedade brasileira, né, que enfim, sempre sofre com algum deságio aí, sempre sofre com alguma ingerência, né, de todo esse sistema. Desorganização. Uma desorganização. Não, você está falando aí assim, eu estava me lembrando o seguinte, nós estamos pagando hoje 25% de aumento numa conta de energia em função de uma desorganização que aconteceu há pouco tempo, né? Quer dizer, você teve um problema ali que veio se refletir agora, né? E a gente aí está... Nessa hora a gente está se assustando, né? É lamentável, né? E mais do que isso, a gente tem de novo aí uma possibilidade de um efeito cadeia, né? Porque isso vai onerar a indústria, né? Inclusive, eu vi a Fiero, né, bastante participativa em relação a combater, ou pelo menos enxergar uma maneira da empresa escalonar esse reajuste, né, de uma maneira que seja melhor absorvida pelo mercado, né, porque isso vai prejudicar a indústria e vai prejudicar o consumidor final, tanto do ponto de vista da conta de energia dele, né, quanto do ponto de vista da cadeia de consumo mesmo. Bom, hoje nós estamos aí com esse problema, mas nós temos também hoje a diplomação. Tivemos hoje à tarde a diplomação, hoje pela manhã também a diplomação de parte dos nossos futuros representantes, das autoridades que vão tocar o país, e eu queria falar a respeito desse assunto nesse nosso próximo bloco. Okay. Paulo Guedes, dá para confiar naquilo que ele está falando? E mais, o que é que deve acontecer aqui com esse novo governo Marcos Rocha, que se fechou em copas e a gente não sabe exatamente para que lado vai andar na área de planejamento de economia?
ele deve conhecer, lógico, foi mostrado para ele, para todos que estavam participando do pleito eleitoral, a realidade do Estado. E aí, o que é que a gente pode esperar? Você me responde no próximo bloco, eu vou para o intervalo e volto já já. Lia Girão, minha convidada de hoje, e me dando esse banho de economia e me fazendo acreditar que ainda é possível começar a minha poupança logo depois do programa. Vamos lá. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Hoje eu quero te convidar a estudar em uma das melhores e mais tradicionais instituições de ensino de Porto Velho. Eu estou falando da Faculdade Católica de Rondônia, que está com ótimos cursos, não é isso mesmo, Pedro? Isso mesmo, então estamos vindo aqui fazer um convite, né? Os nossos editais de vestibular, de transferência, de portador de título e também para aqueles que realizaram o Enem, estão abertos para vir para o curso de Direito e para o curso de Filosofia. Nosso curso de Direito é o curso que mais aprova na Ordem dos Advogados do Brasil em todo o estado de Rondônia entre as instituições privadas. Além disso, temos também editais abertos, somos a única instituição que oferta mestrado e doutorado. O edital para o doutorado em Educação está aberto, além dos editais dos doutorados em Direito. Então aguardamos vocês aqui para um ensino de qualidade e seriedade. É isso aí, para mais informações basta acessar o site www.ufcr.edu.br ou ligar no telefone 3211-4500. Qualidade e inclusão social é aqui na Faculdade Católica de Rondônia. 11 anos com você. Lia Girão é a minha convidada de hoje. A gente estava falando aqui a respeito de morte. Não é plano de morte, é plano de vida. Plano funerário. Plano funerário. Tem gente que tem medo. Mas por que medo? Você pode planejar tudo na sua vida, até como é que você vai querer suas exéquias. Tá aí, ó. Não vai dar trabalho para ninguém. Se bem que tem gente que diz o seguinte: eu vim para dar trabalho e eu quero dar trabalho depois que morrer. Alguém vai ter que cuidar. Já que eu resolvi durante a vida toda, né? Durante a morte, deixa com alguém. Deixa com alguém. Paulo Guedes, Bolsonaro. Você conhece a escola do Paulo Guedes, Sim. Que é uma escola que escola de economistas. Chicago Boys. Chicago Boys, que não era muito praticada no Brasil. O negócio no Brasil era mais Harvard. Agora o Chicago tem uma linha lá da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Sim. que gosta dos Chicago Boys. Do Chicago Boys. E aí, o que é que a gente pode falar? Olha, Léo, eu acho que é uma mudança bastante expressiva naquilo que a gente já vem acompanhando de política econômica, né? Principalmente da última era aí, dos últimos 20 anos até, a gente pode colocar assim. É difícil dizer se vai dar certo, se vai dar errado. Em economia, a gente não tem como ter certeza, né? Mas eu vejo que a equipe econômica que ele formou é bastante técnica, né? Inclusive com nomes do IPEA, com nomes de alguns institutos de pesquisa que são relevantes, né, para enfim, que traz dados, né, que traz informação, que traz substância. Eu não sou muito da escola de Chicago, não, né? Eu acredito que o liberalismo, né, tal como preconizado pelo Chicago Boys, é um pouco, talvez, radical demais para a nossa realidade, né? Para toda essa... para toda essa divergência que a gente tem dentro do nosso país. Mas também não torço contra. Eu acredito que se as mudanças têm que vir, que sejam sim para melhorar a vida da população. O que me preocupa são algumas decisões que podem acabar prejudicando de fato quem precisa, né? E é isso que é muito difícil se equilibrar no Brasil. Mas eu quero acreditar que eu tenho uma visão um pouco equivocada, né? E que o senhor Paulo Guedes vai ser capaz de conduzir essa política de fato liberal. Porque também
durante a campanha ali, agora ele deu uma maneirada, mas durante a campanha o Bolsonaro acabava divergindo em algumas coisas na visão do Paulo Guedes. E isso, segundo ele, eram caneladas, né? Pois é, e isso liga um alerta, sim, porque se houver divergência, né, porque quando a gente fala... Profunda, né? Quando a gente fala de liberalismo, a gente não pode falar de privilégios para algumas classes. Vou contar uma história aqui para você, meu caro telespectador. O Paulo Guedes, que é o futuro o economista-chefe, né? A gente fala assim, é o ministro da Economia. A economia o ministério é uma coisa... Extremamente ampla. É uma igreja. Tá? A gente fala de ministério da igreja tal. O ministério também é uma igreja. E esse economista disse hoje, numa reunião do FINERJ, que é a Federação de Indústria do Rio de Janeiro, que é necessário mexer no sistema S. Gente, tinha umas 400 pessoas, foi ontem, umas 400 pessoas quase que ele mata a veiarada toda. Todo mundo já meio velho, a pressão deve ter ido para 16/9, alguma coisa assim do estilo. E ele disse o seguinte, não adianta você mexer na CUT, como já foi mexido, e alterar tudo, e não mexer no... Você pode mexer no trabalhador, mas não pode deixar de mexer no patrão, porque afinal de contas tem muita grana rolando. 25 bilhões por ano. É uma grana que... É verdade, é verdade. Eu achei assim, eu disse, olha, não tem nada que não tenha sido falado. Sim. Foi tudo colocado na campanha. Sim. E o Chicago Boys, naquela hora, me deu um susto que não teve mais tamanho, porque eu nunca vi ninguém falando nada contra o empresariado no Brasil, contra a indústria no Brasil. E ele fala, né, olha, é preciso acabar também com esses privilégios. Não, com certeza. E isso é um ponto que eu vejo, né? na verdade, como positivo, justamente por isso, né? Se a gente está falando de trazer mais liberdade econômica, isso também significa fazer com que setores que hoje na nossa economia são extremamente monopolizados, né, oligopolizados, ou seja, são muito concentrados, fazer com que isso haja uma abertura maior, fazer com que haja possibilidades de outras pessoas entrarem nesses setores, né? E eu acho que isso que acaba causando, claro, se a gente for falar da economia brasileira, a gente vai precisar de uma semana aqui, né, para discutir tudo. Mas quando a gente pensa nessa concentração também industrial, isso não é legal, né? Isso não é bom, porque fica sempre esse jogo de patrão, empregado, né? Essas forças sindicais que também, né, agora justamente caem perderam muito da essência. Perderam totalmente a essência, né? Perderam essa essência. E aí a gente coloca isso como um jogo, né? De uns contra outros, todo mundo sai perdendo. Eu acho que é papel de quem está justamente na função do Estado fazer com que haja mais liberdade de fato, né? O que me assusta quando eu falo, né, não sou tão Chicago Boys, é justamente que isso acabe se tornando algo para privilégios. Mas, muito bem colocado por você, né, o Paulo Guedes tem apontado que isso não vai acontecer. E assim eu espero. Para encerrar, governo do estado de Rondônia, a gente está naquele momento bom, então não sei o quê. Não sei se você conhece o Marco Rocha, o pensamento dele, e aí? Olha, para ser bem sincera, eu conheço o Coronel Marco Rocha, inclusive trabalhei com ele num programa que nós fizemos aqui para segurança, né? Uma pessoa fantástica, super querida, acessível, mas a gente ainda está um pouco na dúvida também, assim, não do ponto de vista da gestão dele, mas de como está a definição disso, né? Acho que demorou talvez, não sei, né? Às vezes é uma estratégia também, mas demorou um pouco para a gente saber, a gente ainda não sabe, na verdade, né? Como vai ser esse secretariado, como que vai ser conduzido. A expectativa de verdade é que, sobretudo do ponto de vista de planejamento e de finanças, a gente consiga manter essa linha, né, que Rondônia deu certo, né? Rondônia atravessou um turbilhão aí, né, na economia nacional de forma muito tranquila, né, em relação a outros estados. E eu acho que a ansiedade é mais por essa, né? O que deu certo do ponto de vista de política pública, tem que continuar. O que pode ser melhorado, tem que ser melhorado, mas eu acho que quem senta numa cadeira de gestor, né, de representante do povo ali, enquanto governador, tem que pensar na continuidade das políticas públicas que deram certo. Eu acho que isso é o mais importante e eu acho que é esse o anseio, tanto de quem é servidor quanto de quem é cidadão, né? É isso.
Lia, muitíssimo obrigado. Eu quero convidar você para vir aqui mais vezes. Quantas vezes você quiser, todas as vezes que quiser. Eu adorei conversar com você. Obrigada, Léo. Para mim também foi um prazer. Agradeço o convite e fico na expectativa aí de que as pessoas tenham se despertado um pouco para a situação do planejamento, né, de se planejar financeiramente. Vão atrás, vão pesquisar e pensem nisso com carinho, que é importante para todo mundo. Para todo mundo, né? Não é somente para você. Bom, amanhã a gente se encontra aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Lia. Tchau. Valeu. Obrigado, hein? Muitíssimo obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, gente.